Olá, vocês do futuro. Mais uma edição do podcast de modo geral, Monobloco, edição número 37, com Semaia Oliveira, Mauro Damer e André Del Fuego. André Del Fuego, vamos começar por você. Olá a todos, ouvintes, como diz o Paulo, olá vocês do futuro. Bom, hoje é o dia seguinte, né, do segundo turno das eleições aqui, enfim, pelo país, aqui em São Paulo, e hoje é uma ressaca. Eu tô com uma baita de uma ressaca porque eu não queria ter bebido a cachaça da esperança e eu tomei de golão, sabe, essa cachaça da esperança, e agora eu tô de ressaca. E agora eu tô arrependida. Pô, você não aprende, não, sabe? Essa campanha. Eu não achei que isso fosse acontecer tão fácil. Não é assim, voltar uma certa configuração de esquerda que pudesse encarar ou ter algum espaço de expressão, não é nem isso, falando num sentido próprio, individual mesmo, de preservação, de autopreservação emocional em relação à política, porque a gente só toma coça há muitos anos. Mas assim, alto lá, tem a ressaca, essa de ter, por um momento assim, ter furado a minha proteção e ter acreditado muito que a gente ia levar. Teve um momento que eu acreditei demais. Agora, é impressionante o legado, o caminho, e impressionante que o Boulos tenha feito uma campanha nacional. Então, com casos de pessoas, por exemplo, que saíram de outras cidades e veio até São Paulo de ônibus para panfletar. E não é isso, assim, toda a campanha, justamente porque não havia tempo de televisão e foi quase totalmente online, com os videoclipes enfim, jogando Among Us, assim, isso alcançou o país, né? Ele se lançou nacionalmente como um nome viável, quem diria? Eu vi de pessoas que eu assim, jamais votariam no Boulos, assim, jamais, pessoas não muito distantes, e que achava que ele era um vagabundo bandido. Gente que não, assim, com certa, assim, tá muito mais perto de nós, assim, essa imagem do Boulos, assim, não tá só do outro lado do rio, não. Oi, gente, eu também tô de ressaca, mas eu tô com uma certa ressaca de novembro, assim. O movimento negro lutou muito para consolidar novembro como um mês onde a gente celebra a consciência negra e axé, isso é viável em muitos estados, muitas cidades brasileiras hoje. Mas a gente ainda tem uma sobrecarga de trabalho nesse mês, porque parece que nesse mês todo mundo quer falar com quem é preto. E aí, muita coisa acontece ao mesmo tempo, axé que aconteça, mas eu tô com uma certa ressaca porque concentra-se muitas coisas e esse mês em específico eu não pude participar na última edição. A gente teve uma série de episódios, enfim, muito tristes. E hoje, minha irmã de santo, Luz Ribeiro, lançou o seu livro que se chama Novembro. E ela fez uma apresentação no YouTube, eu estava assistindo a apresentação um pouquinho antes. E o nome do livro eu achei muito precioso, Novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas. E ela vai muito profundamente, assim, nessa poesia, que é uma poesia longa, em quantos cortes a gente vai levando na vida, né? E como é difícil a gente escarafunchar o que dói, o que não dói, como a gente faz para encarar isso, como a gente precisa se reinventar o tempo todo. E ela fez toda uma cenopoesia maravilhosa que me fez chorar várias vezes, que me fez ficar emocionada, assim, de pensar que estou chegando no final de 2020, eu tinha feito 1000 planos em literatura e eu mal consegui executar, assim, porque fui atropelada pela vida, pela pandemia, pelo jornalismo e continuo apaixonada pelo que faço, mas tenho que fazer algumas suturas aí, literariamente falando, da minha vida e aí todas essas ressacas políticas, pandêmicas, não vitórias e genocídio tá pesando bastante no final do ano, assim. E o que me deixa triste é saber que 2021 não será diferente.
Porém, será diferente porque pretendo colocar a literatura em primeiro plano daí, então talvez isso seja um pouco de resgate mesmo da ressaca, para mim, no caso. Então, muito obrigada, Lewis Ribeiro, por esse trabalho que você acabou de lançar. Me emocionou muito. Novembro, um pequeno manual de como fazer suturas. Muito bom, Semaia. Ficamos felizes também de saber que você vai priorizar a produção literária o ano que vem. Eu tenho grandes expectativas em relação a você. Mauro Damer. Bom dia e boa noite, né? E bom futuro aí. Acho que a direita renovou, entendeu? Ela conseguiu recuperar os votos do Bolsonaro, assim, os tucanos e o DEM, assim, de alguma forma, conseguiram reorganizar um pouco assim a bagunça toda que o Bolsonaro fez, porque eles tinham transferido seus votos para eles, né? Então, eu estou sentindo assim como uma espécie de hoje o primeiro dia do resto de nossas vidas. Assim, acabou uma época, entendeu? Assim, acabou. No fundo, essa eleição ela marcou o fim de um troço que caiu na nossa cabeça. Assim, esse ano é um troço mesmo, é um negócio que não dá para explicar. Assim. As razões são que existiram razões geopolíticas, existem razões, eu acho, de tecnologia, de comportamento, existem razões internas, existem razões institucionais, tal. Acho que a gente não consegue dar conta de tudo, né? O próprio, de modo geral, por exemplo, ao longo desse ano, esse modo de podcast, assim, ele foi um pouco a narrativa disso, né? Talvez seja um momento de perder as ilusões mesmo, entendeu? De ir em busca de um novo pacto democrático. Essas lideranças que surgiram, elas não devem se iludir, assim, entendeu? Elas vão ser devoradas, como foi Lula, como foi Dilma, como foi, tá? Então, eu acho que é o momento da gente reiniciar algo aí. Então, esse é o meu sentimento hoje, sabe? De que tá dando pelo menos um troço assim que aconteceu esse 2020 e daí ele vai reiniciar, entendeu? Um pouco. Legal. Eu estou bastante otimista em relação a esse senhor chamado Guilherme Boulos. Eu acho que ele foi a pessoa que saiu mais forte dessas eleições municipais do Brasil inteiro. O foco é a cidade, é a administração, então certos valores e ideologias não entram tão forte, não é? E certas não verdades também não se propagam, não é? Porque tem uma relação mais imediata com a cidade, com o resultado, etc. É uma questão mais prática e a disputa de 2022 vai estar em outro patamar, mas não há dúvida que Boulos sai como um nome muito forte, um nome vitorioso, né? E um nome nacional. Então, me parece que tem essa sorte também, né? Tem esse registro, e acho que tem a sorte também da não eleição, de certa forma, do Boulos, não para a cidade, mas para a trajetória dele, e de certa forma para a trajetória da Manuela, lá em Porto Alegre, que é isso que a gente ainda está numa pandemia, né? E vai ficar um saldo de administração muito pesado, porque tem toda uma recuperação. O ano que vem os médicos todos dizendo, né, o ano que vem, mesmo que a vacinação comece em março, nós temos o ano inteiro com distanciamento, com restrições, com uso de máscara. Então, essa recuperação, ela não vai se dar rapidamente. E tem toda a conjuntura nacional que é bastante crítica. Me parece que o bolsonarismo, não o bolsonarismo, mas o Bolsonaro perdeu bastante nessas eleições. E acho que a esquerda também perdeu, mas há algumas pequenas vitórias. Acho que mesmo lá em Porto Alegre, sabe, foi muito positivo esse resultado. Lá em Recife, de certa forma. E acho que a consciência de uma mobilização popular ficou mais clara, assim, sabe? Se eu tivesse que colocar isso num romance geral do Brasil neste momento, com todas as tragédias que aconteceram, eu vi o movimento negro dar um passo muito significativo esse ano, apesar de porque as coisas vão se
vão se revelando, mas eu também achei que as respostas foram mais fortes e mais imediatas do que as respostas dos anos anteriores para alguns eventos. E é isso, eu acho que tem um futuro de confronto aí. E essa esquerda mais tradicional agora ficou provado. Se faltava algo para provar que realmente essas pessoas não conseguem, né, se colocar dentro de uma linguagem, dentro de uma comunicação mais entusiasmada, né? Isso agora se comprovou com a campanha do Boulos, pelo menos aqui em São Paulo. Para onde vamos? Eu acho que 2020 foi um ano fundamental para o movimento negro brasileiro, assim. Foi, né? E o ano passado, se não me engano, foi quando a Coalizão Negra por Direitos estava se estruturando melhor. Esse ano a Coalizão Negra por Direitos teve uma influência fundamental, né, na política institucional, influenciando de várias formas o nosso cenário político e várias outras organizações, né, Coalizão Negra por Direitos, Rede de Mulheres Negras de Recife, Mulheres Negras Decidem, que é um grupo que teve um papel fundamental em apoiar, em influenciar e pensar a influência das mulheres negras na política institucional nesse ano. Então, eu entrevistei, por exemplo, a Camila Aguiar, que foi uma candidata ao PCdoB, à vereança, aqui em São Paulo, e ela falou como foi importante, assim, ela ter sido assessorada por projetos como Mulheres Negras Decidem, né? A gente teve 250 mulheres negras concorrendo ao cargo de vereança, né? E até então a gente teve em São Paulo só 2 mulheres negras que tinham sido eleitas para essa cadeira, né? A Teodosina Rosário e a Claudete Alves, assim. Então, assim, de 55 cadeiras, a gente ter só 2 mulheres negras historicamente eleitas em São Paulo, na cidade de São Paulo, e esse ano a gente tem 250 mulheres negras concorrendo contra 132 de 2016 e elegemos 4. Então, assim, para mim é isso, assim, a gente tem feito mudanças enquanto movimento negro. Eu acho realmente que o movimento negro teve um avanço fundamental por uma questão contextual e também por um acúmulo histórico que, né, fez com que o movimento negro soubesse aproveitar um momento contextual neste momento para crescer, para dar um salto. Mas eu acho que a grande revolução que tem acontecido é no eleitorado brasileiro e identificar corpos outros para receberem votos. Assim, eu continuo achando que a grande mudança, o grande conflito que a gente vai ter vão ser nas câmaras municipais, vão ser nas assembleias, e eu acho que o conflito maior precisa começar por aí, porque a gente tem que começar mudando daí, né, até para que quem estiver no executivo seja cobrado de ter posturas diferentes. Então, eu acho que eu saio de 2020, assim, com uma sensação de que as eleições municipais poderiam ter sido diferentes, mas foram muito boas, pensando em narrativa política, pensando em avanços a partir do legislativo, sabe, pensando em perspectivas de um futuro que não vai ser rápido, né? O que a Camila me falou é muito real. Ela falou a revolução ela não acontece. É um processo lento e gradual. Ela não acontece e a gente precisa voltar a dialogar com as pessoas e estar nesse contato direto, que é o que a gente se distanciou tanto nos últimos anos. E eu acho que esse eleitorado que votou em mulheres negras está começando a entender por aí, sabe? Tipo, ter eleito o quilombo periférico com 22 mil votos na cidade de São Paulo, para mim foi fantástico, assim. Então, 2 coisas que me marcaram bastante foi uma fala do coordenador da comunicação da campanha do Boulos, comparando com a fala do João Santana lá no Roda Viva. Então você vê o João Santana, um cara que articula soluções de campanha custando milhões, equipes custando milhões, fórmulas matemáticas compradas a alto preço, com esse cara do Boulos falando da equipe dele, como funcionava e como os testemunhos e os relatos e as experiências das pessoas da periferia, né, foram determinantes na montagem dessa comunicação. E tudo semaiar, sabe, com um orçamento mínimo. Então você vê o grau de cascata de um João Santana falando com esses caras que estão chegando agora. E acho que essa campanha é uma campanha de conscientização, sabe? Que ela é quase um documentário, ela é quase uma revelação de como está pensando hoje essas pessoas que estão ganhando voz, estão impondo a sua voz, uma série de conjuntura, e isso me fez pensar bastante, viu?
Antes de passar para o Mauro e para a Andréia, só queria fazer uma coisa, um registro da declaração do Ciro Gomes, que hoje, na Bandeirante, falou mal do Flávio Dino, falou mal do Boulos, né, chamou de esquerda radical, o Flávio Dino de maluco fora da realidade, o PT de corrupto mais uma vez. E eu fico pensando que frente ampla para 2022 é algo cada vez mais distante. O que vocês acham disso? Acho que o próprio Tato comentou que a frente ampla deveria ter, inclusive, partes do MDB, né? Ele fez um Twitter hoje sobre isso, né? Eu acho que isso é amplo. Agora, uma coisa, a gente está aqui pensando em São Paulo e tal, né? Estamos aqui, né? Mas, assim, ter varrido Crivella não é pouca coisa 2 anos depois do Sim. bolsonarismo. É muita coisa. Na mesma cidade que matou a Marielle e que plantou muitas sementes, né? Eu juro que, pode parecer um clichê nisso, mas todas as candidatas negras para vereança, assim, eu via a Marielle nelas, sabe? Eu sabia também que, acho que também veio muito disso, assim, desse legado, de continuar, não é? O que ela começou e tudo, enfim. E esse cara, enfim, ele não conseguiu colocar, mas, bom, ele conseguiu mais de 30% dos votos válidos, também não é pouca coisa. A abstenção é uma coisa histórica, né? A abstenção do Rio de Janeiro acho que foi quase 35%, em São Paulo foi 30 e poucos, 30% e alguma coisa. É muita gente que não está, não quer se envolver, né, politicamente, né, que lavou as mãos. Então, esses votos, esses 40% do bolo, se colocar na fatia ali, quer dizer, é muito menor, né? É uma pequena porcentagem da cidade enfim, que gostaria de tê-lo como prefeito. Mas acho que a principal derrota, eu acho que é essa, o Crivella com a coisa da bancada evangélica ter caído ali no lugar de nascimento de Bolsonaro. Mas é isso, né? Sai Bolsonaro e entra a direita, né? A velhíssima direita, porque todos os partidos de centro estão aí, né? O Maia se achando Biden, né? E de alguma maneira acho que eles são mesmo, estão ali ombreados mesmo de algum jeito, só que com menos visão, na verdade, né? Me impressiona, por exemplo, uma campanha de um PSDB não ter colocado uma mulher como vice do Covas. Que passada, que gente distraída, mesmo, e pensando num Biden, entende? Que ganha uma eleição com uma vice, uma mulher negra, montando essa equipe de transição com mulheres, com trans, com mulheres negras, assim, em altos cargos do governo. E, enfim, me impressiona um PSDB que não veja essa tendência, essa coisa que poderia frutificar aqui também, não é? E só para pensar que outra coisa também que é interessante, bom, o Covas tem 40 anos e o Boulos 38. É gente que tem chão pela frente. O Covas já não é o Dória, você percebe mesmo assim que tem uma coisa com a idade ali mesmo, assim, uma figura assim que está um pouco talvez mais fresca e mais aberta para fazer algumas concessões, assim, não ser a parte mais direita do PSDB, enfim. Acho que isso é mais uma esperança do que uma realidade. Mas isso talvez a gente tenha freado, não sei o que vocês acham, um pouco dos evangélicos no poder com a queda do Crivella. Eu acho que a maior dificuldade de uma eleição é sair dela, né? Ganhar é fácil, assim, eu acho que quem ganha, eu acho que zera o negócio ali ganha. Agora quem perde tem que produzir uma espécie de autocrítica ou entender aonde que ganhou, onde que errou, né? Então, eu acho que o Boulos, por exemplo, ele se candidatou, ele se colocou como um líder hoje muito maior do que era, né? Ele sai da eleição maior do que entrou, né? Ele sai como um cara capaz de dialogar, quer dizer, capaz de trazer os movimentos sociais para a mesa de diálogo, né? No fundo, desde Lula, todos os outros líderes políticos que o Brasil forjou, de alguma forma, eles foram decepados, cara, entendeu? Eles foram, assim, Zé Dirceu, Genuíno, Palocci, Eduardo Campos, Marina,
Tem uma coisa assim que o Lula conseguiu, e o Lula acabou preso, cara, entendeu? Assim, acabou preso e de alguma forma condenado por um negócio que ele também, vendo o que aconteceu hoje na situação política, assim, tudo, ele foi um cara perseguido, né, cara? Ele foi, quer dizer, as forças que foram atrás dele, as forças que desmontaram isso tudo, né, não são nada ocultas também, né? Estão num tabuleiro aí do jogo internacional, do jogo. O Moro acabar hoje apoiando, trabalhando, hoje saiu a notícia que ele está trabalhando na compliance da Odebrecht, é um negócio inacreditável, cara, entendeu? Assim, um negócio assim que... Então, eu acho que a gente, tudo bem, a gente tem ainda uma espécie de ilusão na democracia e deve manter essa ilusão, porque é tudo que a gente tem, entendeu? Como brasileiros, assim, é o que a gente tem. Mas a gente não tem direito a se iludir mais, eu acho, sabe? A gente não tem mais o direito de se iludir mais em relação a nada, cara, entendeu? Eu vejo que a gente voltou para um ponto onde a gente já teve aqui, que é o seguinte: existe um setor, que são os tucanos, um centro democrático aí, que apoiou o fascismo, né? E o fascista foi lá e se elegeu. E agora eles voltaram, tal. E a esquerda segue mais ou menos do mesmo tamanho ali. Agora, qual que é o nosso desafio, acho, como gente de esquerda, vamos dizer assim, a gente tem que não ter medo de falar aos corações e às mentes das pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil foi estuprado, cara, pela geopolítica, pela situação geopolítica. O Brasil ocupou um lugar que ele não soube defender. Ele não teve uma elite, nem militar, nem econômica, nem social, capaz de defender as suas instituições, entendeu? Eu fico pensando muito também, assim, que eu fico com dificuldade de imaginar o que pode ser retomar a democracia num país em que eu acho que a gente nunca, de fato, chegou a vivê-la, assim. E aí não é de um lugar, assim, só de uma frase de efeito, nunca houve democracia, eu realmente acho que não, mas a gente nunca conseguiu construir essa democracia. A nossa elite, ela está tão interessada no nosso não desenvolvimento, ela está tão interessada em não entender a geopolítica, ela está tão interessada em continuar nos feudos que não existe democracia, entendeu? Não há como a gente conseguir refazer um pacto ou criar um pacto, porque não existe um elo de interesse no crescimento do Brasil. Não tem como. Eu acho que a gente não tem uma nação interessada comumente no crescimento do Brasil, assim. E aí não tem como haver democracia, não existe. Para mim, realmente não existe, assim. A gente ainda está no processo de consolidar o que foi que a gente lutou, planejou 50, 60, 70, 80, mas é tudo muito recente, né? A gente nem chegou a sentir esse cheirinho, assim, né? A gente nunca chegou, assim. Eu acho que, claro, para uma elite, para algumas pessoas, essa democracia foi um pouco melhor consolidada, mas para grande parte do Brasil, a gente nunca chegou a sentir isso. E eu acho que a gente é isso, assim. A gente não tem o interesse nacional no nosso próprio crescimento como nação. Você sabe, Então, Semanhã, eu estou preparando para amanhã um curso na Impact, que é sobre direito e literatura, e eu estou relendo o Capão Pecado do Ferrez, sabe? E é impressionante como alguns autores, algumas autoras, mas no caso aqui especificamente do Ferrez, ele consegue fazer uma análise crua que nem a produção literária brasileira, a média dela, mais crítica, consegue atingir. E aí, quando você diz que não tem democracia, sabe, é exatamente isso, né? Essa é a verdade que a gente tem uma dificuldade enorme de compreender. Não tem democracia na América Latina. E você vê que esses movimentos assim de esperança, é um pouco isso que você falou, Mauro, sabe? A gente precisa dar esperança, sabe? Mas quando você analisa, sabe, sob uma lente mais chapada, né, o que está acontecendo, e aí eu uso o recurso como diálogo de revelação ética, né, de uma ética da violência, uma ética da exploração
que é possível super ser descoberta nos romances do Ferrez, você vê que, cara, o caminho está completamente distante, assim, né? O final dessa caminhada está completamente distante. Eu estou só tentando entender por que o Covas, por que o Bolsonaro ainda tem, por que o Bolsonaro tem 50% de apoio, por que a gente está meio assim tentando chegar num lugar, falar num Brasil, numa noção de direitos, e por que um setor grande da população dá esse outro recado para a gente, entendeu, cara? Então, como que se constrói essa espécie de consenso conservador e até que ponto ele é sólido ou não? Ele depende dos 1.200, ele depende da igreja, ele depende de uma coisa onde a Da Rede igreja... Globo, né? Exatamente, da Rede Das Globo. novelas, né? Que até hoje você vê, faz uma novela que se passa em Salvador e só tem gente branca. A nossa não democracia, ela começa fundamentalmente também na comunicação, né? Porque eu acho que o jornalismo não é o único responsável por criar narrativas, mas desde que o SUS, por exemplo, foi consolidado, ele tem sido privatizado, ele já nasceu sendo privatizado, e existe uma parcela gigantesca, que inclusive a mídia colabora, que defende essa privatização lenta e gradual, que hoje a gente está aqui quase agonizando com o SUS. Então, o nosso entendimento do direito é muito distorcido. A gente nunca teve uma comunicação, um jornalismo, algum tipo de democracia no sentido de compreender o que é o direito, né? O que é o direito no Brasil? Tipo, quem tem direitos, né? O que significa ter direitos no Brasil? Se você precisa, de fato, de R$ 1.200, porque você recebe normalmente 300, aí você é uma mãe de família, porque esse 1.200 foi para as mulheres que são mães solteiras. E aí, receber esse dinheiro, você tem a condição de reformar sua casa. Tem muita gente que tem usado esse dinheiro para fazer reformas básicas, essenciais nas suas casas. Mas eu também sei de muita gente que tem usado esse dinheiro e que entende que não tem que dever nada para o Bolsonaro, entendeu? Que entende que não... Ele está fazendo o mínimo, entendeu? Agora, quem foi que consolidou a ideia de que, na verdade, o Bolsonaro queria dar 300? Quem deu espaço para essa narrativa de que o Bolsonaro queria dar 300? E houve todo um processo, né, legislativo, né, lá na Assembleia, enfim, para que isso se tornasse em 600, R$ 1.200. A gente não conta a parte da história. Quem conta a parte da história não tem força para chegar no Brasil real. Então, eu acho que é uma disputa muito desleal. Então, a nossa não democracia, a partir daí, a gente não consegue disputar o imaginário das pessoas, a gente não consegue disputar a noção do direito, a gente não sabe o que é ter direito no Brasil. Sim, eu tenho caído na real de que a gente não compreende o que é o direito. Um dia eu estava conversando com a Jurema Werneck, a gente estava conversando sobre saúde, né? Sobre SUS, sobre Sistema Único de Saúde, e aí ela me falou assim, eu acho engraçado que a gente fala de saúde, a gente fala do SUS, como políticas importantes, mas como você vai ter saúde se você não tem direito? O direito não é uma coisa dividida. O direito não é o direito à moradia, o direito é o direito. Então, se está faltando um direito, você não tem direito. Todos os outros direitos serão impactados. Se está faltando direito à moradia, todos os outros direitos são impactados. Se está faltando direito à alimentação, então o direito, a gente precisa ver o direito como uma coisa única. Eu nunca tinha parado da cidadania, né? Então, a gente não tem cidadania no Brasil. Então, acho que democraticamente conseguiu-se consolidar pactos, acordos que não são reais. A gente luta para que sejam, né? A gente luta para que as palavras se tornem reais. Que acho que em termos de pacto, de documentação, temos avanços muito importantes. É importante ter essa legalidade, é importante porque é o que sustenta hoje o que é a democracia brasileira, né? É isso que sustenta, é a palavra, é o texto. Mas a vida real não é democrática. Nesse sentido, eu acho importante semear lideranças novas que chegaram, como Silvio Almeida, que extrapolam, né, essa esfera artística, né, na qual prevalecem discursos como
Emicida, que é super articulado, é uma liderança, Mano Brown, entende? Mas esses caras, eles não conseguem avançar no discurso de enfrentamento, que é justamente isso. Nós não temos uma compreensão de Estado que permita às pessoas exercício da cidadania e a extensão dos direitos que para a elite são garantidos muitas vezes, inclusive, muitas vezes não, sempre, inclusive pela força, porque a polícia militar, ela existe para dar sustentação a esse privilégio da elite, quanto menos para a classe média alta, né? Então, quer dizer, você vê que quem é classe média para baixo já fica desassistido, está sujeito a uma máquina de repressão e violência diuturna. Então, essa questão da compreensão, para mim, é que esse ano revelou, sabe? A gente não tem um Estado democrático de direito, assim, a gente está muito longe de atingi-lo. André Del Fuego. Estava pensando aqui em tudo que vocês estavam falando, né? E eu acho que as pessoas, por exemplo, assim, que enfim, não têm nenhuma noção da cidadania, essa coisa de um direito que a Semaia colocou tão bem, né? Faltou o direito a uma coisa, faltou todos os outros e tal, e de não ter essa ideia. Mas quando ela surge, e ela surge de um campo progressista, um campo da esquerda, falando dos direitos, a não privatização do SUS e tal, tem um valor moral que foi colocado para muitos, assim, que demoniza todos os direitos, ficou num pacote só, né? Os direitos, a cidadania, aliada a ideias que as pessoas se recusam, e que é uma coisa que o Steve Bannon percebeu muito bem lá atrás, que diz assim, bom, a maioria das pessoas são conservadoras. Não é só o milionário que é conservador, não. O pequeno agricultor é conservador, e não é pouco conservador, ele é muito conservador. Então é lá que a gente vai. Então, a partir daí, você defende qualquer tipo de sistema econômico. Dá para, assim, voltar, cara, sei lá, vamos todos subir as pedras para fazer a pirâmide pro SpaceX, sabe? É isso. De graça para não ter aborto. Uhum. E como se resolve isso? Bom, tirou o Crivella, por exemplo. É uma figura a menos ali, né? E com uma influência ali, com um tamanho ali talvez menor. Agora, é o quê? É uma outra teologia? Então, assim, a gente deveria trabalhar a teologia junto com a política, uma outra, sabe? Agora, o que seria essa religião na vida dessas pessoas, né? É aquilo que transcende a merda da vida diária, ordinária. E aí fica fácil entender também quando aparece alguém e a gente começa a mistificar de alguma maneira. Eu ouvi alguém assim dizendo no Twitter que Jesus não era Bolsonaro, Jesus de verdade era o Boulos, porque ele vai dar a casa para as pessoas. E é de novo isso, né? Procurando essa transcendência na política, né? Talvez seja o caso de assumir que se procura a transcendência na política, ao invés de tentar dizer que ela não está na política, sabe? Talvez num caminho inverso, uma colisão, outra, ou seja, os velhos valores, né? Nunca acaba bem você misturar, né, essa transcendência com o dia a dia, com a dinâmica Então, política, mas o né? negócio é que ele está, o problema é só esse, o problema é que ele está ligado, né? Assim, que a gente vai pensar, não, o ideal, assim, o que devemos fazer é dividir, pelo amor, né? Tá a história aí, mas ela não está dividida no imaginário, na percepção, na crença, no viés de confirmação, a teologia está lá. Ótimo, vamos para uma rodada final, então. Quem começa? Eu quero dizer que pausa é movimento. Estamos numa pausa, mas o movimento segue e ele veio devagarzinho, primeiro no subsolo, agora colocando uma carinha para fora. Acho que a gente termina 2020, um ano excepcional, completamente fora da curva, mas que está deixando aí um solo mais arado e tal. 2020 termina entre mortos e feridos, literalmente, com uma perspectiva melhor, com um horizonte melhor. Ótimo. Semaia? Eu vou na mesma pegada, assim. Eu lembro que do último episódio que eu participei, eu falei a mesma coisa, que eu tô
esperançosa, assim. Eu estou esperançosa com os processos políticos que a gente tem vivido. Tenho acreditado cada vez mais que é de fato esse processo longo e mesmo contínuo e gradual. Eu acho que isso tem acontecendo, tem muita gente trabalhando assim, muita gente trabalhando. Eu me deparo às vezes com a energia de algumas pessoas que estão envolvidas diretamente com essa questão política no dia a dia, nesse fazer político. E eu vi tanta paixão, sabe? A Camila Aguiar, eu fiquei marcada porque ela falava comigo assim, apaixonada, sabe? Foi a primeira vez que ela concorreu e ela saiu esperançosa, porque estava ela e outras mulheres, elas estavam felizes, mesmo não tendo sido eleita, sabe? A Camila fez uma campanha com 4 pessoas na equipe, conseguiu 2.200 votos, numa campanha totalmente virtual, sabe? Moradora da região norte de São Paulo, e ela tá, tipo, feliz. E ela me falou assim, feliz não, desculpa, Camila, feliz, ninguém tá feliz. Mas ela tá esperançosa. E ela me disse assim, o que eu tô construindo agora não é para mim, não é para minha filha, não é para minha neta, mas eu quero ter certeza que eu fiz meu trabalho bem feito, assim. E eu fiquei com isso, porque é isso, né? Ela tá dedicada para fazer o que ela acredita, o que ela acha que ela pode fazer nesse momento, de um jeito bem feito, sabendo que não é para já. Então, acho que eu ouvi Camila e tentei curar um pouco essa minha agonia de que não vai ser para já, real, assim, não vai ter nenhuma grande mudança para já, mas tem muita gente construindo uma coisa que vai ser muito boa, pouquinho em pouquinho, que a gente vai sentir um pouquinho, espero, mas que lá na frente vai ter um impacto foda. Eu acho que tô com fé em Camilas. Muito bom. Mauro Damer. Eu acho que eu encerrei um ciclo de 4 anos de frustração com o Brasil, assim, que foi desde o golpe na Dilma, assim, sabe? Acho que aquilo ali foi um negócio que... E aí eu tô há 4 anos criticando o neoliberalismo, falando que tá tudo indo pro vai dar uma merda sem tamanho, tarará, tarará. E acho que uma hora deu uma merda. Aí veio a pandemia, foi uma merda maior ainda, tá? Então a única coisa que eu quero é não me iludir mais, sabe? Por exemplo, eu não quero me iludir mais com porra nenhuma, sabe? Com nenhuma. Vou te falar a real. Sabe o que eu acho que vai acontecer daqui a 2 anos? Vai começar uma briga assim, o Boulos vai querer ser candidato a presidente, o PT vai querer botar o Lula, e aí pronto, acabou a frente ampla e tal. E aí nós vamos lá, vai lá, não, porque não, o Ciro vai dizer, não, mas se deixarem eu concorrer, eu vou ganhar, tá? Então, de fato, eu também não quero mais estar de novo nesse lenga-lenga, né? Qualquer ato político hoje, para mim, ele passa muito mais por uma transformação pessoal ali do que por uma... Então, eu estou otimista quanto ao PSOL, quanto ao PT mesmo. Eu acho que está tudo certo. A esquerda está, de alguma forma, se reorganizando. Ela tomou um tombo que ela é menos culpada do que ela se imagina. Ela foi mais vítima do tombo do que culpada, assim, tá? Mas eu só não acho que a gente pode se iludir, entendeu, cara? Eu só não queria que o Brasil fosse ingênuo novamente, ou siga ingênuo e concilie com essa hipocrisia aí que domina o Brasil. Bom, eu acho que dá para fechar esse de modo geral com a fala do governador Flávio Dino, que disse: não responderei a Ciro Gomes por 2 razões. Primeiro, tenho respeito e apreço por ele. Segundo, é a minha contribuição para que o campo nacional popular caminhe unido. Não me cabe acirrar conflitos desnecessários. Por mais que percamos as ilusões, ainda somos profundamente contaminados por vaidade, arrogância e cinismo. Por isso que eu acho que a campanha do Guilherme Boulos foi tão vitoriosa, porque ela teve do seu lado e à sua frente uma mulher que não lida com arrogância e que não lida com cinismo. Isso que destruiu o Partido dos Trabalhadores, que se tornou o poço sem fundo do cinismo. Meu caro, quando a esquerda é cínica, o preço vem. E nesse sentido, a campanha do Boulos é uma campanha que ela dialoga com pessoas que realmente têm noção do que é necessidade, têm noção do que não é ter acesso aos serviços mínimos,
tem noção do que é o impedimento, né, da afirmação da dignidade, da cidadania. Por isso que eu acho que essa campanha é vitoriosa. Acho que dificilmente, com esse desentendimento crônico das lideranças de esquerda, vai sobrar algum espaço para o Boulos, digamos assim, prosseguir nessa caminhada com sua equipe e tudo mais. Mas o recado foi dado. E eu espero que em algum momento ele vingue. Com isso, nós terminamos aqui a edição número 37 do podcast De Modo Geral, com a presença iluminada de Semaia Oliveira, André Del Fuego e Mauro Damer. Até mais.